Kevin Eastman e o Peter Laird são muito apaixonados por gibi. Muito. Vocês não têm noção, galera. Tem um documentário que chama Turtle Power, que a gente assistiu pra absorver o conteúdo e transmitir pra vocês. Nesse documentário, velho, os caras, eles mostram o amor que eles têm pro quadrinho, principalmente pelo Jack Kirby. Nossa, o Jack Kirby é Deus, né? É Deus pra eles. É o super-herói definitivo pra eles, né? Pode crer, eles Cabe eram muito dizer apaixonados. que a nossa edição aqui, depois de cada uma das histórias, vem o Eastman e o Laird e eles fazem comentários, anotações sobre a história que a gente acabou de ler. E eles falam isso, ó, e às vezes eles vão quadro a quadro falando. É muito, muito, muito bacana de ler esses textos. E aí eles falam assim, e agora vem o splash page do Kirby. Não, porque agora é o momento de a página dupla do Kirby. Eles pensavam, eles faziam quadrinhos como o Jack Kirby fazia mesmo. No mesmo esquema de layout, de apresentação de personagens. Você trouxe referência Eles aí, eram né? uns putas de um fã, cara. Mas vamos lá, primeiro, como o Kevin Eastman e Peter Laird se conheceram, Esses dois fãs que moravam nos Estados Unidos, próximo, mas não moravam na mesma cidade de cara. O Kevin Eastman, ele muda pra Northampton. Curiosidade, tem uma Northampton. Northampton é o nome da cidade, só que é a versão dos Estados Unidos. Massachusetts. A versão inglesa é do Alan Moore. E nós lançamos agora o Maxwell dele. E ele trabalhava na cidade natal dele lá, fazendo num restaurante de lagosta e tal. E aí ele muda pra Northampton por conta de uma garota, por conta de uma paixão. E lá ele acha, num ônibus, uma revista chamada Scat, não sei como é que fala. Free Comic Book Scat. Que era uma revista independente de quadrinho, matéria sobre quadrinho e tal. E ele fala, que publicava a galera lá. Que legal, tem alguém publicando, né? Tem uma cena, né? Tem uma cena underground aqui em Northampton. Então, detalhe, o Kevin Eastman queria ser quadrinista. Era o sonho da vida dele. Queria ser artista, mas o pai e a mãe dele falaram, não, faculdade de artes é a única que nós não vamos pagar pra você jamais. Sacanagem, né? Até isso a vida dele ecoa na minha, sabia? Por quê? Você queria Porque eu queria fazer audiovisual de elogia, meu pai falou, não, você vai fazer alguma coisa que dá dinheiro. Me proibiu. Aí hoje eu tô aqui. Igual o Kevin Eastman, o que ele falou? A única solução possível, pé na estrada, vou correr atrás do meu sonho. E enquanto não realizava, ele fazia bico em restaurante, igual você tava falando aí. Dava um jeito. Paralelo a isso, o Peter Laird estava lá em Northampton trabalhando com arte. Ele era formado em Belas Artes. Ele é um pouco mais velho que o Eastman, Um pouco mais velho, exato. E ele fazia desenhos publicitários, etc. Desenhando coisas meio sem graça, assim. Mas já vivia disso. Vivia assim, disso, mas ele queria Trabalhava no jornalzinho e tal. Queria fazer quadrinhos, tá ligado? Só que ele não conseguia ser publicado por ninguém. Assim como o Kevin Eastman também não conseguia. Aí foi onde ele montou essa revista independente e junto com os amigos estava lá fazendo uma cena na cidade deles. O Kevin Eastman indo de busão morar em Northampton por causa dessa menina que você falou, que ele era apaixonado, ele encontra a revista esquecida por alguém dentro do ônibus, vê e entra em contato com um dos desenhistas. Falando assim, ó, com quem eu posso falar? Eu quero colaborar com a revista. Aí o cara falou, ó, quem tá à frente da revista é o Peter Laird. Tá aqui o endereço dele. Troca uma ideia com o cara e vamos ver se você consegue entrar na revista. O Kevin Eastman escreve uma carta. Dear Peter Laird, eu sou artista, querendo realizar um sonho, viver de quadrinho, etc. Tal. Tem a carta aí, vocês estão vendo. E manda pra casa dele perguntando, eu posso ir aí? Eu tô morando agora aqui na cidade, eu posso te conhecer? Vamos trocar uma ideia. Vamos ficar amigo. Vamos ficar brother. Aí o Peter Laird responde a carta falando, sim, pode vir pra minha casa. Quando os dois se encontram e o Kevin Eastman entra na casa do Peter Laird, qual que é a primeira coisa que ele vê? Um original do Jack Kirby. Da parede. Da The Losers. Série incrível do Jack Kirby. Aí ele vê e fica boca aberta. Ele fala, eu não acredito. Até agora eu nunca tinha visto o original do Kirby. E nem conhecia ninguém fã do Jack Kirby. Então você gosta dele? E eles ficam amigos imediatamente. Eles se reconhecem ali como iguais, né? E é um negócio, eles até falam isso no documentário, naquele da Netflix também, do Toys That Made Us, eles falam. Foi tipo uma paixão à primeira vista mesmo, sabe? Eles viraram amigos, mesma sintonia na hora. De cara. E viraram o Encarne a partir Brothers. dali. E aí eles começaram a trocar as referências deles e eram iguais, que é as que o Danielzinho trouxe, que o Ale mencionou agora há pouco. O quadrinho favorito da vida dos dois. Kamandi do Jack Kirby. Kevin Eastman ama, a ponto depois, quando ele ficou rico, ele comprou a capa original do Kamandi número 1. Comprou? Ele é um colecionador e tem muita coisa do Jack Kirby. Ele, né, realizou todo o sonho nerd, assim, tudo que ele gostava, ele foi lá e comprou. Depois que ele ficou rico. E ele chegou até a fazer, bem depois, né, uma ediçãozinha da Kamandi. Nessa Kamandi Challenge aqui, eu trouxe essa primeira republica as histórias clássicas do Kirby e lança o Kamandi Challenge que a DC fez em homenagem. É uma iniciativa recente até do bem centenário recente. do Kirby, né? Chegou aqui no Brasil alguma coisa? Saiu aqui em 2 edições. E aqui eles
anunciam as equipes que vão participar. E na edição 9, o Kevin Eastman desenhou e o roteiro foi do Tom King. Então ele fez uma história do Kamandi depois de muito tempo. Que sonho realizado, né, sonho realizado. E eles têm todas as influências ali. Eles começam a falar, bom, vamos tornar nosso sonho realidade. Vamos fundar um estúdio. Mas um detalhe, cara, as influências que você tá citando, a gente tá falando de início dos anos 80. E só tinha coisa muito legal acontecendo. Isso é 82, 83, Não, imagina, né? A Marvel tava bombando. No programa da Valiant a gente fala do começo dos anos 80, sobre a tutela lá do Jim Shooter, o que tava acontecendo nos anos 80 da Marvel. Era muita coisa interessante. O X-Men do Claremont comendo solto, os Novos Titãs da DC. Da DC, do Marvel Wolfman, Jorge Pérez, era muita coisa legal acontecendo. O Frank Miller despontando no Nebulidor, tinha muita coisa interessante. Frank Miller, a influência é tão direta que é praticamente o start da história do Tartaruga. E esses dois moleques apaixonados, trocando ideia, comprando quadrinho que nem louco, querendo fazer quadrinho. Aí eles fundam um estúdio, e estúdio entre aspas, porque até eles conhecem a piada. Eles fundam o Mirage Studio, a Mirage, porque não era o estúdio, era a casa do Peter Laird, onde eles se reuniam com eles desenhando lá. E eles ficam lá conversando, trocando ideia. E tentando entrar pra Marvel pra descer, mandando coisa. Eles fizeram uma história em quadrinho primeiro chamada Fugitoid, de um robozinho, que depois é introduzido no Tartaruga Ninja também. Cara, é uma história maravilhosa isso, então, né? E eles fazem esse quadrinho, manda pra tudo quanto é editora e não consegue. Só recebe não. Só vindo recusa pra casa deles, recusa. E aí é realmente uma miragem, eles não ganhavam dinheiro com isso, não faziam nada. Era só sonho de dois moleques. Assim. Sonhava, desenhava e ia lá fazer lagosta. E eles passavam dinheiro, passavam o tempo junto ali, conversando, trocando ideia e fazendo piada um com o outro e desenhando e tendo ideia, né? Aqueles brainstorm que acontece sempre, né? Ainda mais quando você tem amigos criativos e tal. E aí certo dia, eles estão de noite vendo televisão, cascando o bico. Aí o Kevin Eastman vai e desenha uma tartaruga com um nunchaku e máscara. Mostra pro Peter Laird dá risada. Fiz uma tartaruga ninja. O que você acha? Ele dá risada e fala, pô, mas essa ideia é muito legal. Isso é da hora, Casca o bico. O Peter Laird faz a dele. Faz a dele, faz uma do outra lado tartaruguinha. Assim. Aí o Kevin Eastman fala, quer saber, eu vou fazer outras. Aí ele faz mais 3 tartarugas na página. Ele fala, eu não posso ficar pra trás. Aí ele faz 3 tartarugas. Temos 4 tartarugas ninja. Então, aí o Kevin Eastman desenha e passa pro Peter Laird, que continua cascando o bico, e o Peter Laird finaliza. Faz a arte final no desenho do Eastman. E já faz o logo. O Kevin Eastman, o logo definitivo. O Kevin Eastman escreve Ninja Turtles. E o Peter Laird, quando pega, vamos colocar Teenage Mutants pra completar. E escreve, aí sai lá, um desenho louco com 4 tartarugas e um Teenage Mutants Ninja Turtles. E detalhe mais maluco, nesse momento que eles fazem tudo, essa primeira concepção, rola uma sinergia entre eles que é praticamente inédita na história dos quadrinhos e que vai pautar toda a trajetória das tartarugas até o final da fase deles. Que eles fazem um método de trabalho que é muito maluco, cara. E nasce aí. Sempre os dois. Nasce de uma piada. Tartaruga Ninja nasce de uma piada que o Kevin Eastman faz com o Peter Laird. Isso é maravilhoso, da paixão dos dois. Nessa concepção, vem tudo que eles acham de mais legal no período. Por isso o nome, né? O nome não é à toa, né? Teenage Mutants Ninja Turtles. O Teenage tava, como a gente falou, X-Men acontecendo pra caramba, Novos Mutantes virando desdobramento e tal, os Jovens Titãs. O Mutante, os X-Men e tal. O Ninja era por conta do Demolidor aqui do Frank Miller, que o bicho tava pegando pra caramba, super revolucionário, e os caras, puta, maravilhoso, é isso. E o Ronin eles eram malucos pelo Frank Miller. E o Ronin, na mesma época saiu o Ronin, e eles surtaram, piraram, eles amavam muito isso daqui. Junto com tudo que eles gostavam do Jack Kirby e a possibilidade de fazer um quadrinho independente, aí cai a ficha deles. Eles falam, a gente teve um monte de recusa, a gente tem todas as influências, a gente tem um conceito muito legal, que são essas tartarugas, e existe sim a possibilidade já há algum tempo de se autopublicar. Já tinha, toda a revolução gerada lá pelo Robert Crumb, dos quadrinhos do underground. Adoravam, aliás. Adoravam, nos anos 60, e tinha um cara no Canadá fazendo Cérebros, que é o Dave Sim, que é um quadrinho preto e branco, também repleto de homenagens. O Cérebros, ele nasce como uma paródia do Conan, do Bertson Smith principalmente, e eles gostavam pra caramba do Cérebros. Ele fala, tá aí. E é um ser antropomórfico também, né? Também. Toda a receitinha como as tartarugas. Tá aí. Vamos desenvolver a partir de agora. Dito e feito. E a tartaruga feita também como uma piada, já que nenhuma editora nos aceita fazendo com seus quadrinhos de heróis musculosos, vamos criar o ser menos heróico que existe, que é uma tartaruga, e colocar elas como ninja.